Tá, cara, eu tenho que admitir, eu tava errado. A Apple vai continuar tentando matar o PWA. Ok, seguinte. Esse vídeo aqui ele foi gravado antes de uma atualização muito importante da Apple, onde ela basicamente estava matando o PWA no iOS aqui na União Europeia. Ah, Lucas, então esse vídeo aqui é um clickbait, né? Vocês podem me perguntar. E não, cara, não é um clickbait. Eu deixei aqui o meu bias e as minhas opiniões em vários pontos sobre o PWA e por isso eu decidi postar o vídeo mesmo assim. Então, antes, deixa eu te passar aqui as informações mais atualizadas que tem sobre a situação da Apple versus PWA na União Europeia. Então eu vou ler aqui o texto original que basicamente matava o PWA por aqui. Developers QA aqui, Q&A, né? Perguntas e respostas. Vamos lá para as perguntas e respostas. Então aqui tem uma seção aqui, ó. Por que os usuários na União Europeia não têm acesso, né, aos home screen web apps, a tu adicionar um PWA na home screen. Então, se o usuário não consegue instalar um PWA como sendo um aplicativo, porque o usuário teria esse aplicativo, né? Então, vamos lá, qual que é o texto original aqui? E no qual esse vídeo foi originalmente gravado, né? Para cumprir a lei dos mercados digitais, a Apple realizou um enorme trabalho de engenharia para adicionar novas funcionalidades e capacidades para desenvolvedores e usuários na União Europeia, incluindo mais de 600 novas APIs e uma ampla gama de ferramentas para desenvolvedores. O sistema iOS tradicionalmente fornece suporte para aplicativos da web na tela inicial, construindo diretamente em cima do WebKit, né? Eu já falei aqui no outro vídeo, eu vou colocar na descrição o vídeo completo sobre o novo regime de extorsão da Apple, mas basicamente qualquer navegador hoje que tu usa no teu iOS, por baixo, todos eles são Safari, todos eles são WebKit. O que está mudando aqui na União Europeia é que agora o Google vai conseguir, por exemplo, colocar a engine dele no Chrome, né, no iOS, e não necessariamente ter que construir em cima do WebKit. E esse era um dos motivos, por questões de arquitetura de segurança, que a Apple falou que o PWA não poderia mais existir aqui na União Europeia, né? Então, essa integração significa que os aplicativos da web da tela inicial são gerenciados para alinharem ao modelo de segurança e privacidade dos aplicativos nativos no iOS, incluindo isolamento de armazenamento e aplicação de prompts do sistema para acessar recursos que afetam a privacidade por site. E aqui eu concordo com a Apple, tá? Não adianta tu gritar, tu deve PWA. Ah, mas eu queria tanto, eu quero burlar, porque que a Apple é malvada? Cara, basicamente é o seguinte, o isolamento de armazenamento de aplicação é muito importante. Tu pode imaginar que se tu tem 10 aplicativos, que todos eles estão rodando em cima do Chrome, por exemplo, e o Chrome tem um isolamento de armazenamento, significa que o Chrome pode armazenar as informações no espaço de memória, tanto em disco quanto também pode ser ali na memória RIP, na stack não, mas pode ser na memória RIP, isso pode incluir várias questões de segurança, né, de alocamento dessa memória, quando tu tem múltiplos aplicativos rodando nesse mesmo espaço isolado de armazenamento. Então, uma das preocupações aqui da Apple era a facilidade, ou no caso a falta de controle deles conseguirem com que uma aplicação web consiga acessar dados de outra aplicação web, ou uma permissão liberada por uma aplicação web possa ser corrompida por uma outra aplicação web. Então, tu libera uma permissão para um aplicativo de PWA e do nada um outro aplicativo PWA estaria usando essa mesma permissão, mesmo tu não tendo liberado para ele. Então, isso aqui é sério, né? E tá certo da Apple querer controlar isso. Entendeu? Mas e ele fala que sem esse tipo de isolamento e aplicação, os aplicativos da web maliciosos poderiam ler dados de outros aplicativos da web e recuperar suas permissões para obter acesso à câmera ou microfone ou à localização de um usuário sem o consentimento do usuário. Os navegadores também podem instalar aplicativos da web no sistema sem o conhecimento e consentimento do usuário. Então tu imagina, é a mesma coisa quando tu instala um plugin no teu site, lá tu chega na casa da tua mãe, da tua avó, e ela instalou um plugin lá de um joguinho que ela tava jogando na internet, e aí quando ela instala, do nada, começa a aparecer outras aplicações no computador, aí tem que formatar, e vai tu lá perder o final de semana formatando o PC. É mais ou menos isso que ia acontecer, mas imagina isso acontecendo no teu iOS, né? Então tu abre lá o teu Chrome para acessar o teu site, do nada a página inicial já não é mais a página que tu tinha escolhido. Eu tô brincando aqui, né? Isso aqui é brincadeira. Vocês entenderam? Só pra ilustrar aqui
essa instalação sem a permissão do usuário, né? Sem o consentimento. A abordar as complexas preocupações de segurança e privacidade associadas a aplicativos da web usando mecanismos de navegador alternativos exigiria a construção de uma arquitetura de integração inteiramente nova que não existe atualmente no iOS e que não era prática de realizar. Dadas as outras demandas do DMA, que é essas conjunto de leis, né, de Digital Market alguma coisa, que eles vão ter que cumprir aqui na União Europeia, e a baixa adoção de usuários de aplicativos de PWA. Enfim, eles decidiram simplesmente era mais fácil, basicamente eles falaram assim, cara, é mais fácil a gente tirar esse recurso, não tem muita gente usando, o trabalho do nosso lado aqui, tá, ele vai ser muito grande, a gente vai estar incluindo aí problemas de segurança para o usuário. Então, vamos tirar. E aí, o que a web fez? A web foi em cima. Então, de fato, né, teve um trabalho em conjunto aí de uma galera que, tanto no Twitter, cara, a galera foi pra cima mesmo da Apple, isso foi legal de ver, foi bem massa ver isso, e deu resultado. Então, por exemplo, tem esse tweet aqui do Maximiliano, que foi onde eu primeiramente descobri essa mudança, e ele fala que, cheers, né, parabéns aí aos folks lá da Open Web Advocacy por todo o grande trabalho que eles fizeram para com que isso acontecesse. E, na verdade, ele não sabe o que aconteceu internamente, mas também parabéns aí a todo mundo da WebKit, do Safari, do time do Safari, que brigou por isso também, né? Então, in case that actually happening. Então ele não sabe, ele tá agradecendo aqui uma galera que pode estar envolvida, né? Daí ele fala assim, aliás, após a reação inicial da decisão de reversão, é importante destacar que a Apple também confirmou que navegadores alternativos não serão capazes de executar PWAs instalados, mesmo que o usuário os tenha instalado a partir desse navegador alternativo. Ainda não tenho certeza se isso é, primeiro, uma decisão final da Apple, baseada em uma nova ideia legal, de que os requisitos de DMA, na verdade, nunca se aplicaram a eles, ou uma decisão temporária enquanto eles encontram uma solução técnica para o problema. É basicamente o que eu falei, né? Dentro do WebKit, a Apple consegue controlar de alguma forma. Mas no momento que a União Europeia está falando para ela, tu tem que possibilitar que existam outros navegadores, e PWAs poderiam existir em qualquer navegador, ela não teria controle sobre como esse navegador aqui controla os seus recursos. Logo, os usuários estariam em risco porque eles usariam um navegador que eles acham que é seguro, mas que não está conforme o esperado, digamos assim, não está por baixo dos panos, fazendo o que a Apple considera como um controle de privacidade. Enfim, vamos para a atualização agora. Então, isso foi o que era até eu ter gravado esse vídeo, estou regravando, mas é por isso que a Apple estava matando basicamente o PWA no iOS na União Europeia e foi salvo aí no final do segundo tempo, né? Então, a atualização. Anteriormente, a Apple anunciou planos para remover o recurso de aplicativos da web na tela inicial na União Europeia, como parte dos esforços dela de cumprir pelo DMA, né? A necessidade de remover os recursos foi informada pelas complexas preocupações de segurança e privacidade associadas ao aplicativo da web para suportar mecanismos de navegador alternativos que exigiriam a construção de uma nova arquitetura de integração que não existe atualmente no iOS. Então, recebemos solicitações para continuar a oferecer suporte para aplicativos web da tela inicial no iOS, portanto, continuaremos a oferecer o recurso de aplicativos web na tela inicial existente na União Europeia. Ok, basicamente eles falaram aqui que eles vão continuar então oferecendo esse recurso. Porém, esse suporte significa que os aplicativos da web da tela inicial continuam a ser desenvolvidos diretamente no WebKit. Beleza, é isso. Eu vou colocar alguns trechos do vídeo original e eu gostaria de compartilhar com vocês. Assista aqui o vídeo original. Vocês já me perguntaram antes sobre o que eu acho de PWA, de Progressive Web Apps. Na minha opinião, eu acho que o PWA é um ótimo recurso para que tu consiga mais fidelidade, digamos assim, de um usuário teu da web. Se o usuário já usa o teu site no celular, desenvolver um PWA pode fazer sentido, tá? Mas o PWA não substitui um aplicativo e nunca vai substituir, abre aspas, onde esse nunca vai depender da Apple. Então, enquanto a Apple for a Apple, PWA nunca vai matar um aplicativo nativo, tá? Vamos ver algumas limitações que usuários de PWA ainda possuem, né? Ainda enfrentam em 2024. No Push Notifications. Uma das limitações mais significativas, então, do PWA no iOS é a falta do suporte a notificações. Então, um PWA não consegue enviar uma notificação. Outra coisa é o processo de instalação, né? Então, o usuário não consegue instalar o aplicativo. Ele até consegue, hoje, lá, utilizando algumas coisas manuais, né? Manualmente, o usuário pode ir lá e adicionar aquele aplicativo PWA na home screen, mas não é igual à instalação de um app pela App Store, tá? E na União Europeia
vai ser ainda pior. Então essa ainda continua sendo uma baita limitação e ainda mais limitada na União Europeia. Outras coisas que um PWA não tem acesso no iOS é Bluetooth e USB, por exemplo. Então, tu tem acesso a algumas ferramentas, tá? Alguns sensores, digamos assim, do teu dispositivo, como geolocalização, mas tu não tem acesso a outros como Bluetooth ou USB. Tu tem uma variação muito maior de performance também, dependendo de onde está rodando, se é no iPhone ou no iPad. Então tem especificações diferentes. A capacidade de armazenamento offline é menor e o gerenciamento de estados no teu aplicativo fica um pouco mais complexo, dependendo de como tu tá desenvolvendo o teu PWA e também se o usuário tá usando um iPad ou tem ali o Split Mode, por exemplo, no iPad com múltiplos aplicativos. Então, dependendo do que tu estiver construindo, isso pode afetar a usabilidade do teu aplicativo. Enfim, de tudo que a gente tem de limitação, as limitações técnicas não é o que limita um PWA. Porque se existem limitações técnicas, como por exemplo, tu não pode acessar o Bluetooth. Ok, Lucas, mas o meu aplicativo não acessa o Bluetooth. Ah, tu não pode enviar push notification. Tudo bem, a gente não envia push. Mas uma coisa que impacta é o usuário não conseguir instalar um aplicativo. E se um usuário não consegue instalar um aplicativo, aos olhos dele, tu não tem um aplicativo.